Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 34. Paulo em Tessalônica e em Bereia. E, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncia, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos pela inveja, tomaram consigo alguns dos homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuraram tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais das cidades, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. De sorte em que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago. E os que acompanhavam Paulo os levaram até Atenas, e recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os que na praça com que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens,
nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, e não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida do artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 34.